Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Juliana Poloni falando aqui com vocês. E eu queria hoje pensar junto com vocês sobre a empatia. O que vocês pensam a respeito da forma como a gente desenvolve empatia? É sabido que nós temos neurônios no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, que permite esse sentimento, de reação e percepção dos sentimentos das outras pessoas. Então, essa ativação dos neurônios, todos nós temos. E desde que a gente nasce, a gente já começa a exercitar. Sabe por que o bebê faz aquela cara de choro quando você faz uma cara feia para ele? E por que quando você sorri para um bebê, ele sorri de volta? É por isso, pelos neurônios espelhos que estão funcionando. Mas percebem que a nossa forma de comunicação atualmente tem sido muito mais escrita, porque a gente usa mensagens de texto, às vezes até o WhatsApp, e mesmo que seja de voz. Algumas pessoas gostam muito das mensagens de voz. A gente não se vê com tanta frequência. A gente não tem conversado sobre assuntos profundos com tanta frequência. A gente precisa se olhar nos olhos para que a gente possa estabelecer uma conexão. Então, a conexão, a empatia, ela é despertada pelo nosso olhar. Então, é muito importante que a gente esteja diante das pessoas. Sim, eu consigo sentir empatia por uma situação que eu vejo, por exemplo, pessoas em situação de rua. Se eu olho para aquela situação, eu sinto empatia. Penso, nossa, como deve ser difícil a vida dessa pessoa. Nossa, será que eu aguentaria essa vida? Passam coisas na minha cabeça. Isso é um nível de empatia, possibilitando a gente a imaginar o que seria aquela vida que está diante de nós e que não é a nossa. Algumas pessoas traduzem, dizem que empatia é se colocar no lugar do outro. Eu diria que é impossível a gente se colocar no lugar do outro, porque para se colocar no lugar do outro, a gente teria que ser o outro. Mas ter uma percepção do que seria isso, podemos dizer que é empatia. O psicólogo americano Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele traz a empatia como esse espaço de presença, de estar junto com o outro, de manifestar companhia, apoio junto de uma pessoa, seja ela em sofrimento ou em celebração, alegria. Então, quando o Marshall vai descrevendo pra gente o que não é empatia, e principalmente ele fala da empatia desse lugar de escuta. Então, muitas coisas, que a gente, por exemplo, uma pessoa fala, nossa, aconteceu uma coisa trágica comigo, eu tô muito mal. A tendência de muitas pessoas, e a minha também era assim, gente, antes de eu aprender a ter uma escuta mais empática, porque isso a gente aprende, a gente não é treinado para isso desde sempre. Quando eu aprendi isso, também fazia um monte de coisas que tá lá na lista dele como não empatia. Então, por exemplo, a gente responde assim, nossa, mas calma, vai dar tudo certo. Nossa, mas isso é um desafio que você está enfrentando. Você vai ver como você vai sair mais forte disso. Ou, nossa, você não sabe, comigo também está acontecendo. Então, eu costumo, nos meus treinamentos, a mostrar para as pessoas que a gente vira a lanterna para a gente mesmo de volta, a gente traz a luz para nós na hora que a gente
tá oferecendo algo para o outro, então o protagonismo tem que ser do outro. A gente tá junto com o outro nesse processo de escuta. E aí, com isso, a gente vai perdendo esse espaço de empatizar com a outra pessoa, porque aí a gente assume o protagonismo da história e retira essa possibilidade da outra pessoa. E aí, o que isso tem afetado as nossas relações, né? Que forma isso tem afetado as relações? Porque vocês sabem que eu trabalho com relações humanas, trabalho com a possibilidade de melhor convivência, de construção, de colaboração, engajamento, para que a gente não tenha situações de conflito intenso. Situações de conflito, vocês sabem que eu sempre falo por aqui isso, situações de conflito a gente sempre vai ter. Mas a gente pode não ter situações de conflito tão graves que gerem ruptura e destruição. E aí o convite que eu tenho feito para a gente olhar para esses espaços de empatia, inclusive sobre os jovens, né? A gente tem aí muito a se recuperar desse período pandêmico que a gente viveu. Os jovens estabeleceram essa forma de comunicação por mensagens de texto. A gente também já era assim, né? Eu sou da geração MSN, né? E também a gente conversava bastante por mensagens. Mas eles ficaram muito mais do que nós dentro de casa, socializaram muito menos e acabaram se acostumando um pouco com esse lugar. Então, tem acontecido, muitas pessoas, muitas famílias têm me procurado para dizer que os filhos estão em sofrimento porque não se sentem pertencente a um grupo, ou sofrendo bullying mesmo, ou não vendo sentido nas coisas. E eu vejo o quanto está faltando empatia, porque esse fenômeno, né, da gente conversar de forma assíncrona, isso significa cada um falando numa hora. Então, vocês estão me ouvindo de forma assíncrona, por exemplo. Eu estou falando, gravando, e em algum momento alguém vai me escutar. E assim a gente faz em mensagens que a gente vai trocando, que é diferente de uma chamada ao vivo, por exemplo, né? Seja uma videoconferência, seja presencialmente, um na frente do outro mesmo, ou seja num telefonema, e a gente está falando sincronamente, né? Ou no chat quando os dois estão ali respondendo, na mesma hora, sincronamente é no mesmo tempo. E aí, como isso não acontece, especialmente se olhando, né, esse processo de empatia é muito mais complexo, ele não vai acontecer, né, porque eu não vejo. E nas ideias, né, da comunicação não violenta, a gente pensa que a empatia, ela vem da conexão, e a conexão vem da gente encontrar um lugar comum, um nós, aquele lugar onde a gente se encontra, onde eu me sinto parte do outro e o outro se sente parte de mim. Nesse lugar, né, a gente tem um autor que é do psicodrama, o Moreno. Ele fala de um jeito muito bacana sobre isso, né, que ele tem uma fala assim, de que é tirar dos meus olhos e colocar nos teus, tirar os teus olhos e colocar nos meus. E assim a gente vai ver, né, se ver com os olhos de cada um do outro, né? E eu gosto muito dessa imagem, porque assim a gente vai podendo ter uma percepção maior, mais íntegra, mais verdadeira do que a gente imagina ou do que a gente sequer pode imaginar, do que é ser uma outra pessoa, do que é viver as dores de uma outra pessoa ou as alegrias de uma outra pessoa. E a gente precisa de empatia, gente. A gente está extremamente necessitado de empatia. Esse é o nosso ponto para
podermos conviver melhor, podermos não entrar em conflitos, não entrar nessas polarizações que a gente tem visto, para que a gente possa mesmo reconhecer no outro um outro ser humano como a mim, que vive as dificuldades que vive, que é também uma pessoa digna de atenção, de presença, de escuta, de respeito. É só pela empatia que a gente consegue isso. Eu proponho então que a gente vá desenvolvendo isso em nós, nos nossos filhos, nos contextos onde a gente lidera equipes, em todos os espaços possíveis, que a gente crie situações como, por exemplo, rodas de conversa, círculos, que a gente possa criar situações para a construção de diálogo, de espaços dialógicos, porque por meio do diálogo a gente cria conexão e por meio da conexão a gente chega na empatia. Eu fico por aqui, espero que você possa entrar em contato comigo, fazer contato pelas redes sociais, pelo meu WhatsApp. Eu tenho passado aqui nos programas, o meu WhatsApp é 11 95383 9689 e é um prazer, uma alegria para mim ter esse espaço para compartilhar com cada um de vocês que me honra com a sua audiência. Um beijo e até o próximo programa. Final do programa Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Não perca Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas e na quarta, às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.